Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula, eu estava sem internet, por isso que não abriu, tá? Então, eu pausei lá, parei a nossa gravação para fazer uma gravação agora. Bom, então eu entrei aqui no site da CEMIG para que a gente possa acompanhar quais são essas tarifações que estão hoje quais as tarifas que estamos pagando hoje, as bandeiras tarifárias. A gente pode perceber aqui no cantinho superior direito da página da CEMIG, em que hoje nós estamos na bandeira verde, tanto o mês de fevereiro quanto o mês de março está em bandeira verde. Isso é devido ao grande volume de chuvas que nós tivemos no período de janeiro, fevereiro e também agora mês de março. Isso faz com que os reservatórios eles enchem e aí a gente não tem a necessidade de inserir usinas termoelétricas. E por isso a geração na usina hidroelétrica ela é muito mais barata, então a gente acaba pagando valores também mais baratos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que a gente tem os valores que são pagos em outras situações. Então, eu estou aqui observando quais são os valores de tarifa e serviços da CEMIG. Primeiro, para os consumidores de baixa tensão, que somos nós, consumidores residenciais normais, né? Somos categorizados aqui no grupo B1, que é o residencial normal. E aí, nesse grupo, nós temos aqui as bandeiras. Bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha, patamar 1 e bandeira vermelha, patamar 2, que é o maior valor pago, tá? Então, hoje, quanto que estamos pagando pelo nosso consumo de energia? Então, hoje paga-se R$ 0,62833, ou seja, quase 63 centavos por cada quilowatt-hora consumido, certo? Existe também o consumidor residencial de baixa renda. Então, algumas pessoas elas recebem a sua conta de energia elétrica com algum desconto. Isso depende aí da região onde aquela pessoa mora, porque a região vai categorizar como sendo um consumidor residencial de baixa renda. E também pelo seu consumo. Se o consumo ele for menor que 30 kWh, vai ser então um valor pago em torno de 20 centavos por cada quilowatt-hora. Então reduz muito em relação ao consumidor residencial normal. E aí nós temos aqui as faixas de consumo. Então, se o consumidor ele consome de 31 a 100 kWh, o valor que ele vai pagar por cada bandeira tarifária, tá? Nós temos aqui também os consumidores rurais, qual é o tipo de consumo. Nós temos o valor que é cobrado pela iluminação pública, né? Então, aqui seria a categoria B4. E outros consumidores, nós temos aí as tarifas. Tarifa branca, também pode ser consumidor residencial, alguns entram nessas categorias, consumidores rurais, que foi uma nova forma de tarifação aprovada aí pela ANEEL no ano de 2016 e que entrou em vigor, se eu não me engano, a partir de 2017. Para consumidores de média e alta tensão, aqui já são consumidores industriais ou comerciais de grande porte. Nós temos aqui algumas tarifas diferenciadas, por exemplo, tarifa azul e a tarifa mais abaixo, tarifa verde, tá? Nesse caso, o consumidor ele paga não é por quilowatt-hora consumido, ele paga por demanda. Então ele contrata uma demanda, como se fosse aqui, quando falamos de internet, como se fosse um pacote de dados. No caso aí da concessionária de energia, a empresa ela contrata um pacote de energia elétrica. É o que chamamos de demanda, ok? Bom, voltando então à nossa aula. Vocês perceberam que eu usei ali o termo quilowatt-hora, que é a forma como nós tarifamos o consumo de energia. É a forma como nós medimos o consumo de energia elétrico em uma residência, tá? Então, ele é feito calculando
a energia ou consumo de energia elétrica, representado pela letra E, é igual à potência do equipamento ou do aparelho vezes o tempo que este equipamento ou aparelho ele fica ligado ou ele vai ficar consumindo energia. Então, por isso que a gente fala em quilowatt-hora. Por quê? É a potência dada em watts, ou como muita gente conhece em watts, vezes o tempo em horas, o tempo de consumo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui nós temos os tipos de aparelhos. Então, a gente tem aparelho de ar-condicionado e qual é a potência desse ar-condicionado em watts. Nós temos o chuveiro elétrico. Então, aqui a potência do chuveiro elétrico de 4.500 watts. E nós temos aqui lâmpadas fluorescentes, em que nós temos aqui uma potência bem pequenininha, em torno de 15 watts. Se o ar-condicionado, por exemplo, com uma potência de 950 watts, se ele fica ligado 20 dias no mês, em torno de 7 horas por dia, o nosso consumo médio vai ser quanto? 950 vezes 20 vezes 7. Isso vai nos dar um consumo aí de 133 kWh no mês. O chuveiro elétrico. Pensando em um chuveiro elétrico de 4.500 watts, em que ele é utilizado 30 dias no mês. Todo dia a gente usa o chuveiro. E esse chuveiro ele vai ser utilizado apenas por 30 minutos, ou seja, 0,5 horas. Então, nós teríamos 4.500 vezes 30 vezes 0,5, que é meia hora. Nós teríamos aqui um consumo total de 67,5 kWh no mês. O mesmo a gente faz com a lâmpada fluorescente. Então, considerando essa lâmpada fluorescente ligada 30 dias no mês e 6 horas por dia, 15 vezes 30 vezes 6, daria aqui, então, qual é o nosso quilowatt-hora no mês, certo? Se o valor cobrado pelo quilowatt-hora for de 0,55990, basta que a gente pegue o valor do quilowatt-hora e multiplique por esse valor em real, a gente vai saber o quanto teria que pagar por esse consumo de energia. E aqui, além do cálculo em si, eu gostaria que vocês percebessem que o chuveiro, apesar de ter um alto valor aqui de consumo de potência, que é o maior de todos eles, não é o que mais impacta na conta de energia elétrica. Nesse caso aqui, nesse nosso exemplo aqui, o ar-condicionado iria impactar muito mais. Por quê? Porque o ar-condicionado ele fica ligado por muito mais tempo. Então, mesmo que a potência seja baixa, seja bem mais baixa do que do chuveiro, ele fica ligado por muito mais tempo que o chuveiro e, consequentemente, ele vai impactar muito mais na conta de energia elétrica. Então, o que a CEMIG faz? Ela calcula isso, ela analisa equipamento, o nosso tempo de consumo. É claro que ela não sabe qual é cada equipamento que nós temos, mas aquele nosso medidor que tem perto do nosso padrão, ele analisa isso. Qual foi o seu quilowatt-hora consumido no mês? E multiplica então pelo valor do quilowatt, qual o preço por cada quilowatt-hora e chega qual é o valor que você deveria pagar na conta de energia elétrica, ok? Algumas dicas para reduzir então o nosso consumo. Primeiro, utilizar a iluminação aí de LED, que são os que consomem menos, e aproveitar mais a luz natural, utilizando cada vez menos lâmpadas artificiais. O chuveiro elétrico é utilizar realmente o chuveiro por menor tempo, porque utilizando por menor tempo a gente vai pagar menos. O ferro elétrico
Também utilizar o ferro elétrico por menor tempo, que assim a gente consegue pagar menos. Ar-condicionado, utilizar em situações estritamente necessárias, porque utilizar ele por mais tempo, nós vimos que ele vai impactar e muito na conta de energia elétrica no final. Computadores e demais aparelhos é utilizar na tomada, deixar na tomada somente também no momento em que ele estiver sendo utilizado. Acabou de usar o computador? Desliga, tira da tomada, porque mesmo que ele fique ligado na tomada e você não esteja utilizando, acaba consumindo um pouco, mas consome. E isso serve para os demais aparelhos. Aqueles carregadores que ficam eternamente na tomada, né? Então é interessante ao final retirar para evitar esses consumos. E assim reduzir também a nossa conta de energia elétrica no final, tá? Então aqui nós temos, né, várias dicas. Então, no caso do ar-condicionado também, regular para uma temperatura não muito baixa, né, não muito frio, porque quanto mais frio você coloca o ar-condicionado, maior a energia que vai ser necessária para que aquele ar-condicionado possa resfriar o ambiente, tá? Se ficar ausente do ambiente, também desligar o ar-condicionado, não deixar ele ligado, sendo que não tem ninguém naquele ambiente, tá? E aí, pessoal, nós temos também um programa, né, que é o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que foi chamado Procel. Ele ficou muito conhecido há alguns anos atrás, porque ele foi criado com esse intuito de diminuir o desperdício de energia elétrica e incentivar o uso de eletrodomésticos, de equipamentos que são mais eficientes. A gente conhece o Procel por aquele selo. O selo, né, aquela etiqueta do Procel, que é o famoso e que ficou muito conhecido. Tá? Então, hoje em dia, busca-se utilizar equipamentos que são mais eficientes. Então, a gente tem lá o equipamento. Se ele é um equipamento A, ele consome ou ele tem uma eficiência maior. À medida que ele vai abaixando ali, não tem nenhum selo aqui, né, no slide, mas à medida que ele vai abaixando ali da sua escala, então o A é o equipamento mais eficiente, o E, que está até indicado em vermelho, ele é o equipamento menos eficiente, certo? Então essas ações do Procel, eles possibilitaram e eles incentivaram esse uso eficiente da energia elétrica, diminuindo o desperdício de energia, procurando assim também fazer com que os usuários tenham mais consciência na utilização apenas de produtos, de equipamentos que sejam mais eficientes. Então, hoje, na hora de comprar um equipamento, a gente já costuma olhar, né? Qual que é o selo do Procel? Esse equipamento aqui, ele é o A, então ele é um equipamento mais eficiente. Aí ele é um D, então ele é um equipamento que não é eficiente, ele consome muito, certo? E aqui, pessoal, eu deixo para vocês um exercíciozinho, tá? Então, são alguns exercícios que vocês vão fazer. Depois, eu gostaria que vocês me enviassem esses exercícios para que a gente possa, para que eu possa corrigir e também lançar essas notas, tá certo?